A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nesse último sábado de 2017. Estamos nos despedindo do ano com o nosso programa Seara Espírita, especial Pinga Fogo, ou seja, o nosso plantão Tira Dúvidas. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser se aprofundar sobre o tema da doutrina espírita, tirar as suas dúvidas, hoje é o dia. Ligue para nós no 3332-1517, deixe seu nome, seu telefone, participe com suas perguntas e ao final do programa concorra a sorteio de livros. Então participe com a gente. Todas as pessoas que fizerem perguntas para a gente hoje estarão automaticamente concorrendo ao sorteio de livros espíritas ao final do nosso programa. Então ligue para a gente, 3332-1517. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa caminhada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o ano que se encerra, com todas as suas oportunidades e desafios. Agradecemos, Senhor, pois é mais um ano que podemos estar aqui encarnados, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e também trabalhando no progresso e evolução do planeta Terra. Que este ano que se aproxima, que 2018 possa ser um ano abençoado, um ano onde possamos fazer a diferença em nossos lares, no nosso local de trabalho, na nossa sociedade. Que possamos trabalhar no bem, no amor, na construção da paz. Para que haja menos guerra, Senhor. Para que haja menos fome, menos violência. E que isso parta de nós, do nosso íntimo, da nossa vontade de transformar o mundo à nossa volta. Que possamos nós fazermos a nossa parte, colaborarmos da melhor forma possível com Cristo Jesus na construção do reino de Deus aqui neste planeta, partindo de dentro de nós. Mestre Jesus, que a tua paz, que teu amor possa envolver todos os nossos irmãos em humanidade, alcançando em especial aqueles que mais sofrem e visitando ainda o lar de todos os nossos queridos ouvintes que tiveram conosco durante todo este ano, participando deste nosso programa. Abençoai a todos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, fim do ano chegando, 2017 terminando. A gente sabe que não foi um ano fácil, para muitas pessoas foi um ano muito difícil, de muitas provações. Dentro da nossa política, né, foi um ano bem conturbado, de muitas dificuldades, mas também tivemos coisas boas, né, durante o ano de 2017. Então, Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo, como que você enxerga esse ano que está se despedindo de nós, né, 2017? Bom dia para você. Bom dia, Melissa, bom dia, Pedro, bom dia ao querido amigo ouvinte que está sintonizado conosco hoje e ao longo de todo este ano, né, onde nós tivemos a oportunidade de fazer aí, sem dúvida nenhuma, excelentes reflexões acerca da doutrina espírita, que vem, sem dúvida nenhuma, tirar dúvidas que até então nós não tínhamos oportunidade. E finalizando este ano, nós percebemos que nós avançamos muito. Em que diz respeito à doutrina espírita, nós vamos percebendo que ela está cada vez mais consolidada, né, diante da humanidade, diante da sociedade, especialmente aqui na nossa cidade. Nós temos trabalhado para que a doutrina espírita, para que a bandeira do espiritismo seja colocada bem alta, exatamente cumprindo esse papel de trazer consolo à humanidade, através do esclarecimento. E oportunamente, porque nós percebemos que nós estamos vivendo dias muito tumultuados. Este ano de 2017, se nós formos avaliar
criteriosamente, nós vamos perceber que foi um ano muito difícil, um ano de muitos desafios, um ano de muitas dificuldades, sobre todos os aspectos, né? Nós percebemos que quando, por exemplo, nós temos problemas da natureza, de ordem pública, de ordem política, isso afeta a vida de todas as pessoas. As pessoas perdem o seu emprego, consequentemente perdem a sua dignidade, e as coisas vão ficando difíceis. Mas especialmente podemos destacar a questão da moral, que realmente anda muito relegada ao último plano. E a gente tem trazido para as nossas vidas a presença de Jesus de forma muito pouco, de forma muito escassa. Ou seja, Jesus tem feito parte da nossa vida muito pouco. Nós temos colocado todas as outras coisas em primeiro lugar. E por isso nós temos grande dificuldade de lidar. O homem tem vivido nos dias atuais uma descrença muito grande do homem pelo homem, naturalmente. Então nós andamos desconfiados, nós não temos perspectivas, né? Nós não vimos no outro uma boa referência, a gente está sempre com um certo receio, sempre recuados. E a proposta da doutrina espírita é que isso seja diferente, porque nos traz a ideia de humanidade, né? De Deus como sendo nosso Pai, e todos nós que moramos na mesma casa, que é o planeta Terra, somos irmãos. E quando se vive numa mesma casa, irmãos que não confiam uns nos outros, né? Que não confia na paternidade divina, que não confia nessa solidariedade mútua entre os irmãos, isso se torna mais difícil, sem dúvida nenhuma, né? Imaginemos, né, Pedro, numa casa onde você vive a desarmonia. É o que nós estamos vivendo no planeta Terra. Quando nós reclamamos, por exemplo, do nosso Brasil, nós esquecemos de olhar o outro lado do mundo, onde existem guerras civis graves, já durando mais de 6, 7 anos. É verdade. Crianças tombando a fome, né, a miséria. E eu pergunto, como é que nós conseguimos ter tranquilidade? Como é que nós conseguimos ter paz? Quando nós estamos às portas de adentrar um novo ano, uma nova expectativa, uma nova experiência, e nós nos vestimos de uma série de agrados, né, de mimos uns pelos outros, e pedimos paz. Mas como é que nós teríamos paz se nós estamos diante de uma calamidade moral e, consequentemente, física, emocional, sentimental, educacional, política? E isso não é questão do Brasil, é questão do mundo inteiro. Nós temos que ver o planeta como a nossa casa, e as pessoas que vivem nesse planeta como nossa família. Como nós temos cuidado dessa família? Como que nós temos sentido, né? A questão é sentimento. Qual é o nosso sentimento diante dos desafios que existem e daquilo que vem pela frente? Pedro, bom dia. Se você gostaria de fazer alguma complementação do que o Paulo trouxe para a gente de retrospectiva 2017? Melissa, bom dia Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade desse ano que nós tivemos de aprendizado, de experiências, de crescimento, né? Enquanto Paulo falava, teve um momento da fala do Paulo que ele falou da fé. E eu queria lembrar as palavras de Tiago, quando ele diz assim que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e jogada de uma para outra parte. E aí o Emmanuel, numa das suas lições, ele nos fala, nos chamando de inconstantes. Ou seja, a gente duvida muito. A nossa fé, ela é muito vacilante. Então nós, por vezes, nós perdoamos, por vezes condenamos. Por vezes nós somos dóceis, em outros momentos agressivos. Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus e depois a gente se afasta. Então nós somos muito, ainda no nosso estágio evolutivo, nós somos muito inconstantes. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é para que nós possamos refletir, justamente para o ano de 2018, essa questão da nossa inconstância, que Emmanuel nos chama a atenção. Para que nós possamos não dar um salto, porque a evolução se dá passo a passo, mas que nós possamos tomar consciência, cair em nós mesmos, para a gente poder começar a trabalhar essa questão da fé. Fé sabendo que quem dirige esse planeta é Jesus. Então, as coisas realmente estão difíceis. O Paulo bem ilustrou a situação que nós estamos passando. Mas Jesus está no leme. Então, se nós fizermos a nossa parte da melhor forma possível, procurando a reforma íntima, procurando a nossa melhoria, nós certamente iremos avançar. Agora, é fácil? Não, não é fácil.
Nós estamos num planeta de provas e expiações. É um grande desafio. Né? Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos, sim, na progressão para a regeneração. Mas, como toda transição, é momento de grandes desafios. Então, a mensagem seria essa: fé, fortalecer a nossa fé em Deus e no nosso Mestre Jesus. E Pedro, quando você fala dessa questão dessa nossa inconstância, né, e isso realmente é uma coisa muito séria e que muitas vezes nós não percebemos, que eu acho que o pior é isso, é nós praticarmos ou agirmos de forma equivocada e não perceber que estamos agindo de forma equivocada. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, muitas vezes, essa nossa inconstância, esse nosso vai e vem dessas ondas aí jogadas de um lado para o outro, né, reflete de nós talvez não pararmos para nos fazermos uma autoanálise com uma certa frequência. Vai chegando o dia 31 de dezembro, as pessoas começam a fazer as suas retrospectivas, né? Como é que foi meu ano, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu errado. Mas no final do ano é muito difícil a gente fazer uma retrospectiva de 365 dias. E Santo Agostinho traz para nós, né, uma receitinha para a gente trabalhar a nossa reforma íntima, que você citou também, e assim facilitar o nosso trabalho, a nossa vivência na Terra de uma forma mais constante, ou seja, a gente analisar dia a dia as nossas atitudes. Você poderia falar um pouquinho dessa receita de Santo Agostinho para nós? É uma receita infalível, né? Que Santo Agostinho nos coloca no Livro dos Espíritos, né? Que ao final de cada dia a gente possa, ao deitar, fazer essa retrospectiva. Uhum. A retrospectiva do final do ano ela é importante, mas como você falou, Melissa, a de cada dia, ao deitar, pensar o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim, quem eu ofendi hoje, o que eu poderia ter feito diferente. Então nada mais é do que um balanço do dia. E aí a gente está cansado, né? Já está morrendo de sono, e muitas vezes a gente passa batido, não faz essa retrospectiva do dia. Uhum. Então é muito interessante. Cada dia é um ano, é como se fosse um ano novo. É uma oportunidade de recomeço. Não precisa aguardar o ano terminar para a gente tentar a renovação. A renovação tem que ser dia a dia. Mesmo porque nós não sabemos se no dia seguinte nós estaremos encarnados. Na verdade, a gente não tem essa certeza, ninguém tem. Então vamos tentar fazer de cada dia um novo recomeço. Com certeza. Paulinho, e você poderia falar para a gente também um pouquinho sobre a importância da reforma íntima nessa construção do homem novo, nessa nossa modificação, para nós auxiliarmos também na construção do mundo que nós desejamos? Primeiro, para pegar o gancho nisso que você está nos solicitando, voltando um pouquinho na questão da fé, que o Pedro muito bem colocou, e lembrando que logo na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz a referência a respeito da fé e associando à razão. Ou seja, claro que nós vamos entender que existe aquela fé inata que você sente, né, de você ter realmente a certeza de dias melhores, porque acima de nós existe um Criador que nós não entendemos, mas nós temos fé, né? Então é aquela fé espiritual, mas existe, aí foi a que Kardec fez referência, a fé raciocinada. E esta poderá encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Significando que esta fé ela é muito associada à esperança de dias melhores. Mas essa esperança, que tem fonte nesta fé raciocinada, ela só terá efeito diante de uma ação, de um movimento. Não do verbo esperar, que eu cruzo os braços e espero que as coisas aconteçam. Eu espero que 2018 seja melhor. Mas o que eu estou disposto a fazer para que isso aconteça na minha vida? Então eu estou esperando que as coisas aconteçam ou eu estou em movimento constante para que isso aconteça? Porque desafios, dificuldades existem. Eles vão bater a nossa porta íntima todos os momentos, até porque nós estamos, conforme muito bem o Pedro disse, nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações, né? Então significa que nós precisamos superar os desafios, os nossos derivados dos nossos enganos, das nossas dificuldades, até da nossa própria falta de evolução moral e, consequentemente, outros aspectos da evolução, mas a verdade é que nós vivemos num planeta onde muitos males nos assolam. O mal que nós praticamos, mas o mal, aí é o mal com U, né?
Que é a consequência desse mal que nós praticamos. Então, por que nós temos no planeta, nós já falamos isso aqui algures, mas por que existe no nosso planeta tantas coisas, entre aspas, ruins? Por que existe mal de Alzheimer, mal de Parkinson? Por que existe, por exemplo, o fato de você estar fazendo uma caminhada e correr o risco de ser atacado por um animal peçonhento? Quer dizer, nos mundos superiores não existem isso. Né? Não existem essas características. Existe no planeta Terra exatamente porque é a condição do planeta Terra. E aí é que nós reportamos ao pensamento de Santo Agostinho, onde você foi feliz, Melissa, em trazer essa reflexão, porque ele nos convida a essa mudança diária, conforme o Pedro muito bem disse. Uhum. Mas, se me permite, Pedro, ele faz uma referência, Melissa, à questão do autoconhecimento. Sim. Né? Ou seja, por que ele nos faz essa proposta? Porque a única forma de nós vencermos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, é nos conhecendo. É o autoconhecimento. E nós não nos conhecemos. Né? Ou se conhecemos muito pouco. Quando a gente fala assim, você se conhece? Fala, um pouco, estou envelhecendo um pouco, o reflexo no espelho já não é mais o mesmo de há 20 anos atrás. Então, a balança também acusa a balança já dá uma passada assim além do... Então a gente acha que se conhecer é sobre o aspecto físico. Sobre o aspecto físico é importante? Você saber como age o seu corpo, como tem reagido às diversas circunstâncias, tudo isso é muito importante. Mas a proposta não é essa. A proposta é o que está dentro. Né? É você enquanto ser imortal. Nós não nos conhecemos. Por que nós não nos conhecemos? Porque nós não nos interessamos por nós mesmos. Acho que preguiça, Paulinho. Dá trabalho você se conhecer, né? E às vezes, quando a gente se conhece uns lados meio obscuros, né? Umas coisas meio não muito legais, né? Meio trágicas. Né? E aí às vezes a gente quer pôr a sujeira debaixo do tapete, né? Assim, não, eu sou uma pessoa legal e esconde ali o nosso lado sombra. Como diz os jovens, meio né? sinistro, né? E a gente às vezes quer ocultar o nosso lado sombra, fingir simplesmente que ele não existe, né? E na grande maioria das vezes, Melissa, nós não conhecemos realmente, porque para que a gente possa conhecer a nossa realidade, nós precisamos considerar o nosso passado. Sim. Sem considerar o nosso passado, fica tudo difícil, tudo impossível. E quando nós temos a ideia de que nós surgimos espiritualmente no momento do corpo, ou seja, que a vida biológica ela é única, é uma existência só, aí não há possibilidade. Agora, quando nós consideramos que nós temos uma casa mental, que ela foi construída ao longo de milênios, e nessa casa existe um porão com um monte de quinquilharias guardadas, né? E aí a gente não quer saber. Se a gente tem consciência disso, a gente prefere ignorar esse porão. A gente não quer ir lá. Né? E aí, se a gente for lá, a gente vai mexer e vai encontrar muita coisa, talvez desagradável. Né? Mas isso é que é o grande desafio, a gente se autoconhecer para que a gente possa superar mais adiante os desafios. Pedro, eu achei que o Paulo tocou no ponto essencial, né, que é o autoconhecimento. E eu queria trazer uma metáfora, uma alegoria, né, sobre essa questão do autoconhecimento. É uma alegoria, obviamente, mas é bastante interessante. Vamos imaginar que a humanidade esteja em fila indiana, um atrás do outro. E que cada ser humano traz consigo duas mochilas, uma na frente e outra nas costas. Na mochila da frente, ele traz as suas virtudes, o que ele tem de bom, o que ele tem de belo, o que ele tem de evoluído. E na mochila das costas, ele traz as suas mazelas, suas dificuldades, seus defeitos, né, os seus vícios, o que ele tem de, entre aspas, de ruim. Mas como nós estamos em fila indiana, um atrás do outro, o que acontece? Geralmente eu olho para frente, para a mochila que está na frente, e vejo as minhas coisas boas. Esqueço que nas minhas costas tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Sim. E o indivíduo que está atrás, da mesma forma, ele vê os meus defeitos e não vê as minhas qualidades. Ele só vê a mochila que está nas minhas costas. É verdade. Então é importante a gente lembrar disso. Nós sim temos coisas boas, virtudes, sim temos, mas também temos muitas coisas para melhorar. Sim. E o companheiro que está na frente não tem só coisas ruins também, ele também tem as coisas boas para melhorar. Então o autoconhecimento, né, importantíssimo, base da nossa mudança, e também aquele olhar, eu não vou dizer o olhar compassivo, mas o olhar compreensivo do nosso irmão, que também tem qualidades, né?
E aí é o que Jesus fala, né? Da questão da trave no olho, né? Então, lembrar que eles também têm qualidades. E quando você faz essa metáfora, Pedro, é fantástica ela, né? Porque você vê que para a gente enxergar as nossas dificuldades, muitas vezes a gente precisa do outro nos apontá-la. Porque às vezes a gente, como você colocou, né? A gente põe nas costas e finge que elas não existem, né? E às vezes a gente precisa do nosso irmão chegar para nós e falar, olha, você agiu assim, ou você é assim, ou você fez aquilo. E aí às vezes a gente tem humildade para enxergar esse fardo que a gente está carregando dessas dificuldades que precisam ser vencidas. Ou seja, não é uma crítica destrutiva muitas vezes, mas é um apontamento construtivo que vai nos fazer enxergar aquele defeito que às vezes a gente não enxerga, mas o principal, querer mudá-lo. Porque se a gente enxerga o defeito e fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, pau que nasce torto não se endireita, né? A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Ou seja, a pessoa está perdendo a oportunidade reencarnatória de transformar, de se melhorar, vai ter que ter uma outra oportunidade que a gente não sabe em quais condições serão, ou seja, uma próxima existência que talvez seja até mais difícil de acordo com o que nós estivermos vivendo aqui na Terra, ou seja, se a gente estiver muito endurecido no mal, ou endurecido nas nossas paixões, ou sem buscar o nosso aperfeiçoamento, Deus vai nos dar outras oportunidades, mas talvez elas sejam um pouco mais duras do que as oportunidades que nós estamos tendo hoje, né? E aí a gente vai ter que resgatar com mais dificuldade, né? Exatamente. E lembrando, né, Melissa, Paulo, que o próximo é a nossa ponte para Deus. Sim. Então, muitas vezes, esse ano, em várias ocasiões, nós recebemos ligações, mensagens dos ouvintes, trazendo problemas de relacionamento. Seja com pai, com filho, com relacionamento afetivo no sentido amoroso, né? E lembrando que a gente evolui com o outro, né? É necessária a presença do outro para que a gente possa evoluir. Deus nos colocou aqui na Terra para interagirmos uns com os outros. Não dá para a gente se isolar e querer evoluir. A gente precisa do outro. O outro, o próximo, é a nossa ponte para chegar até Deus. Fantástico, Pedro. Uma frase que é muito interessante que diz assim: procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, também não encontrei. Procurei o próximo e encontrei nele os três. Fantástico, né? À toa que Jesus resume a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a gente só consegue amar a Deus amando o próximo, porque como que a gente vai amar aquele que a gente não consegue sequer compreender, muito mal compreender, né? Então, quando eu amo o meu próximo, estou amando a Deus. Quando eu prejudico o meu próximo, eu não estou amando a Deus. Então, para amar a Deus, precisamos amar o nosso semelhante. É como se fosse uma mesa de 3 pés, para a gente poder fazer uma metáfora. Se você corta um desses pés, a mesa não se sustenta. Então, lá eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo nem a mim mesmo. Não vai dar certo. Não tem jeito. Né? E vice-versa, se você sobre esses outros aspectos. Precisa dos 3 pés para se manter em pé, com certeza. Bom, gente, está terminando 2017, né? Hoje, dia 30, chegando aí a quase que a passagem de ano. E eu gostaria de entrar numa outra questão também, que muitos ouvintes têm dúvidas, que já foi objeto de perguntas também de outros pinga-fogos, que é a questão dos símbolos, das superstições, né, das simpatias de Ano Novo. Muita gente se preparando para pular as 7 ondas, comer aí as 7 uvas, ou seja, várias simpatias que a história popular, né, a cultura nos traz ao longo dos tempos. Como, Paulinho, que a doutrina espírita vê essa questão dessas simpatias de passagem de ano? Inclusive, Meri, só para brincar, eu queria passar uma receita aqui, a receita das 9 sementes de romã. Você joga 3 para trás, engole 3 e guarda 3 na carteira e trabalha o ano inteiro ininterruptamente, que não vai lhe faltar dinheiro, você não vai ficar deprimido, você vai ter um monte de oportunidades. Trabalhe muito. Trabalhe muito, né? Concordo. Não é verdade? Então, assim, a gente percebe que é dispensável essas crendices. Embora o Espiritismo respeite, porque as pessoas
tem necessidade das suas bengalas psicológicas. E certa vez uma pessoa muito próxima a mim disse assim, mas que mal isso vai me fazer? Eu falei, muito mal, porque nos aprisiona e não nos dá a liberdade, não nos dá a possibilidade de nós nos libertarmos através do conhecimento. Se a gente fica apegado a essas crendices, embora devemos respeitar, mas não deveremos concordar com elas, se nós ficarmos apegados, isso nos ocupa espaço, né? Isso nos ocupa a mente. Então nós não estamos com a mente, vamos dizer assim, disponível para outras experiências. Para estudar, por exemplo, a mensagem de Jesus na sua essência, na sua integridade e, consequentemente, nos libertar. Porque isso é que vai nos dar a condição de uma vida saudável, de uma vida equilibrada, né? Então, assim, eu queria que o Pedro falasse, tem tantas coisas que o ser humano se apega, que o ser humano se apoia, quando na verdade perde a oportunidade de buscar outras experiências mais saudáveis. É uma questão do que você falou, né, dessa bengala psicológica, né? Isso tem muito a ver com a psicologia, ou seja, a pessoa às vezes se apega àquilo e acredita que se ela fizer aquilo ou se ela deixar de fazer aquilo outro, que a vida dela vai tomar um outro rumo, que as coisas vão ser melhor, inclusive as cores, né? As cores na passagem do ano. E eu vi uma tirinha antes do Pedro falar, eu vi uma tirinha no Facebook ontem, eu morri de rir, que foi assim: as cores para passar o Réveillon, né? Se você vestir branco, o que vai acontecer na sua vida? O que vai mudar na sua vida? Aí a resposta: nada. Porque não adianta vestir branco e fazer guerra o ano inteiro. Então você não vai ter paz. Se você vestir amarelo, o que vai mudar na sua vida? Nada. Só todo mundo vai saber que você está precisando de dinheiro. Se você vestir laranja, o que vai mudar na sua vida? Nada. Mas você vai destoar da maioria que vai estar de branco. Se você vestir vermelho, Se você vestir vermelho, o que vai mudar na sua vida? Nada, mas todo mundo vai saber que você está meio fracassado no amor. Então era cômica a tirinha, né? Mas mostrando pra gente que, na verdade, a cor não interfere no nosso futuro se nós não agirmos de forma a conquistarmos aquilo que a gente quer, né? Ou seja, não adianta eu vestir branco, como a tirinha fala, não adianta eu vestir branco e fazer guerra o tempo todo, né? Fazer guerra com a minha família, fazer guerra no trabalho, na sociedade, no trânsito. O meu branco ali não serviu de nada, só serviu para ficar igual a todo mundo, né? Mas o importante são as nossas atitudes, né, Pedro? E aí o Paulo pediu para você falar um pouquinho dessa questão das bengalas psicológicas, né? Você pode acrescentar para a gente alguma coisa? Sim, com certeza. Primeiramente, a gente lembrar da transferência de responsabilidade, né? Então, quando a gente se apega a essas coisas, como o Paulo colocou, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando a responsabilidade de nós mesmos e colocando no que quer que seja. Então, no caso do carocinho da romã, né, eu não vou fazer nada porque eu tenho aqui meu carocinho de romã, que no dia 1º eu comi, né? Então, quer dizer, a gente transfere a responsabilidade de nós, da nossa ação, para alguma coisa. Certo. Então, isso é muito importante. Aí o mal, né, Paulo? Aí estaria o mal desse tipo de coisa. Por outro lado, o Paulo já colocou também, eu estou só chovendo numa olhada, mas a questão da bengala psicológica, muitas pessoas elas ainda têm necessidade daquilo. Naquele estágio em que ela está, ela tem necessidade daquilo. Nós, a doutrina espírita, nos diz que isso não é necessário, muito pelo contrário, nem faz tão bem por conta da transferência da responsabilidade. Mas nós precisamos, vamos dizer assim, respeitar as pessoas que agem assim, porque vamos dizer assim, o estágio em que ela se encontra. Então, se eu tiro aquilo dela, pode fazer até mais mal que bem. Então, é uma, entre aspas, assim, é uma política de redução de danos. Né? Deixa ela com aquilo, né? Ainda que aquilo não seja ideal, mas se eu tirar aquilo dela, naquele momento, pode até prejudicá-la. Agora, nós sabemos que o ideal não é esse. Nós sabemos que isso é literalmente uma bengala. E nós não queremos caminhar com bengala, nós queremos caminhar com os nossos pés. Nós queremos caminhar livremente. E aí, ou seja, aos poucos vai sendo feito esse esclarecimento para que essa bengala vai se reduzindo até o ponto que ela não precise existir mais. Né? E até porque ninguém tira nada, ninguém tira nada de ninguém, né? Porque a pessoa é que tem que se autolibertar. Agora, a proposta da doutrina espírita é o esclarecimento. Então, a doutrina espírita nos orienta que não é saudável para a nossa mente, para o nosso equilíbrio espiritual, não é necessário, como você muito bem disse. E lembrando aqui o nosso Raul Teixeira, né, que é um grande orador, nosso amigo,
negro, né, pretinho, e aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer? Porque eu sou todo preto, não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo vestido de branco, eu não tenho jeito, eu vou ter que contar com a sorte mesmo, né? Então vejamos que ele brinca com isso, né, faz uma brincadeira com isso, mas para nos dizer que nós precisamos ser racionais. Né? Quando a gente fala assim, olha, cristais vai resolver minha vida, mas quem trabalha numa mina de cristal então? Né, de pedras, então ele não tem problema, né? Sal grosso resolve a vida dos outros, mas e quem trabalha numa exploração de sal? Então ele não teria dificuldades na sua vida. Então vejamos que a gente precisa de racionalizar a ferradura da sorte. Se desse sorte, o cavalo não teria perdido a dele, né? Pata de coelho, aí o coelho vai ter que ficar lá com 3, vai viver uma tragédia o resto da sua vida para nos dar sorte em outra. Então não é racional isso, né? E vamos lá, voltando ao nosso programa, a gente está falando aí sobre a passagem de ano, e aqui durante o intervalo, a gente no nosso bate-papo aqui interno, né, a gente está falando da questão também, uma questão importante que o Paulo abordou, da questão das previsões. E Pedro, eu gostaria que você falasse isso para a gente um pouquinho. Essa previsão astrológica, né, que o fulano de signo tal vai ter tal e tal condição, outro signo aquilo, como é que funciona na visão da doutrina espírita essa questão das previsões para o próximo ano, para as pessoas? Eu vou me permitir citar Emmanuel, claro, no livro do Consolador, porque com Emmanuel a gente está bem acompanhado, né, Paulo, né, Melissa? Com certeza. Quando ele lembra, né, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Está lá no livro Consolador, né? Então, a gente não vai aqui fazer uma análise da cromoterapia, da astrologia, né? Porque a gente não teria tempo e seria uma coisa mais profunda. Mas a questão as cores foram feitas para o homem e não o homem para as cores. Uhum. Então, se há alguma influência das cores, no sentido assim, agora no sentido mais prático, vamos dizer assim, o azul talvez mais calmante, o vermelho é mais energia, né? Isso, a gente não pode inverter as coisas. Então, eu não posso pegar, por exemplo, vou pegar a cor, por exemplo, que está muito, né? Então, eu não posso pegar o branco e achar que, como vocês já colocaram, se eu usar o branco, eu vou ter paz. Mas o meu coração está em guerra. Eu estou em guerra comigo mesmo, com o meu semelhante, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. Então, quer dizer, não é a cor que vai determinar, né? Então, a questão foi das previsões, né, Melissa? Que você colocou, né? Eu joguei para as cores porque a gente inverte muitas coisas. Então, a gente pega, às vezes, alguma coisa que uma pessoa fala, toma aquilo como realidade e aí a gente começa a inverter as coisas, né? E tem um detalhe também, qual é a utilidade das previsões? Para que eu preciso de uma previsão? Eu posso fazer a minha própria previsão. Olha, se eu for uma pessoa mais paciente, então eu vou prever que eu vou evoluir um pouquinho. Se eu parar com a minha maledicência, eu faço a predição. Então a previsão é muito individual. Você pode fazer a sua própria previsão, mas de acordo com o seu comportamento, porque a lei é clara. O que eu planto, eu vou colher. Então a minha previsão para o futuro se eu estou sendo uma pessoa melhor hoje, o meu futuro vai ser melhor. Essa previsão eu posso fazer tranquilamente. Agora, se eu estou plantando hoje a discórdia, a desunião, a guerra, a desarmonia, eu sei que eu vou colher isso de alguma forma, não como uma punição, mas como uma forma de aprendizado. Olha, esse não é o caminho, né? Deus não castiga ninguém, não tem isso de Deus castigar, né? A lei está posta, então nós temos que nos adequar à lei. Quando a gente transgride a lei, nós temos que aprender a cumprir a lei de Deus. Então eu acho que a melhor previsão quem faz para nós somos nós mesmos. Ou seja, Paulinho, o que eu estiver fazendo hoje já é a minha previsão do futuro. Se eu estiver fazendo bem, vou colher o bem no futuro. Mas se eu estiver semeando o mal hoje, o mal, as dificuldades, os problemas surgirão para a minha vida também no futuro. Mais ou menos por aí? Verdade, absoluta verdade. Isso aí é que vai realmente, o nosso futuro depende das nossas atitudes nos dias de hoje. O Espiritismo não se mete em previsões, embora, mais uma vez, ressaltamos que a doutrina espírita e nós espíritas devemos respeitar aqueles que procedem assim. Então, o Espiritismo não faz numerologia, não trabalha com horóscopo, não faz previsões. Embora existam as previsões, e algumas delas pode dar certo, pode.
né? Porque às vezes o indivíduo tem a sua mediunidade, ele tem a sua capacidade de perceber psiquicamente os acontecimentos, e aí vai acontecer, por exemplo, o sujeito vai lá para a televisão e fala que vai cair um avião em 2018 e matar muita gente. Provável que isso aconteça. São mais de 100 mil voos diariamente no mundo por dia. Então, como que a chance disso acontecer ao longo do ano? Vai acontecer. Mas especificamente alguém pode fazer uma previsão e pode se consumar? Pode. Mas não é de alçada da doutrina espírita. Existe cromoterapia? Existe. Tem resultados? Tem resultados. Mas é proposta da doutrina espírita? Não. Eu fiz uma cirurgia espiritual e tive resultados excelentes. O espiritismo não contesta. O espiritismo não contestou o José Arigó com seu trabalho magnífico, mas não é proposta da doutrina espírita. Então a doutrina espírita se mantém reservado no aspecto da moralidade, de nos orientar moralmente. Paulinho, deixa eu fazer um parênteses aí, Pode. Que é dentro do que você falou. Acho que você leu os pensamentos do ouvinte, hein? Que ótimo. Não li. Não leu não, né? Nem o bilhetinho, que o bilhete está comigo, né? Leram os espíritos e trouxeram. Já te falaram, é a mediunidade aí, né? Uma ouvinte nos ligou aqui e falou o seguinte, que ela tem doenças congênitas e já passou por cirurgias e passa por tratamentos espirituais. Por esse motivo, ela teve contato com uma criança com várias doenças congênitas também. A criança tem de 3 a 5 anos. E com pais que são católicos dessa criança, né? Essa criança, além dos médicos, deve buscar também um tratamento espiritual? É a pergunta do ouvinte. Ela vai conseguir a cura com algum desses tratamentos, médico ou espiritual? E aí a gente vê também essa questão das doenças, como aqui, no caso ela fala de doenças congênitas, né? Ou seja, a gente já traz isso conosco, é uma doença que a gente já traz ao nascer ou que eclode em algum momento da nossa vida, mas que já são frutos do passado. Então a gente poderia interpretar isso como aí na nossa existência, Paulinho? Ela se identifica? Não se identificou. Então a nossa querida ouvinte, o que a gente pode afirmar com muita segurança é que seria uma aposta, e o espiritismo não trabalha com apostas, né? Se ela vai ter a cura ou não. Porque isso não é da nossa capacidade de dizer isso, né? É claro que eu entendo que os pais devem buscar, né? Devem buscar assistência médica, que é imprescindível. Pode buscar a assistência espiritual? Pode. Mas a cura deve ser focada na questão espiritual. Porque, veja bem, se há uma doença congênita, uma doença grave numa criança, isto é a cura. Ou seja, a doença é a cura. Veja se vocês me entendem. Porque quem traz a doença é o espírito. E o fato dessa doença, dessa anomalia se escoar no corpo, é porque o espírito está em tratamento. Então a cura do espírito é a doença no corpo. E claro que a medicina e todos os recursos, inclusive os terapêuticos espirituais, sobre todos os aspectos, existem para que a gente faça uso deles. Mas a gente precisa ser consciente nisso, né? A doutrina espírita vem nos dizer que a cura, a proposta de cura, ela é íntima, ela é a transformação do indivíduo, porque o indivíduo pode ter uma doença, mas não estar doente, que é muito diferente. Eu posso não ter uma doença e ficar doente, e aí eu fico doente primeiro da alma, depois doente do emocional, doente do perispírito e doente do corpo. É uma consequência. E pode ser o contrário, eu tenho uma doença no corpo físico, mas eu fico bem espiritualmente, e o corpo vai se tornando, vai escoando, vai expurgando aquilo, e dali a pouco eu estou bem. Então nós precisamos ter essa maturidade que a doutrina espírita nos propõe. E Paulinho, dentro do que você falou e dentro do que a ouvinte perguntou, eu posso até, de uma certa forma, né, afirmar que ela vai alcançar a cura. Inevitavelmente. Não quer dizer que vai ser hoje, amanhã ou nessa existência. Mas como você disse, a própria doença já é a cura nossa do espírito, é o tratamento, digamos assim, né? Sim. É o tratamento do espírito que está doente. Então a doença é uma forma de tratar esse espírito doente, às vezes esse espírito rebelde, ou que em algum momento falhou perante as leis divinas e que vem com uma doença hoje para tratar essa ferida da alma, né? Vai alcançar a cura? Sim. Hoje, amanhã, ano que vem, na próxima existência, a gente não pode prever isso, né? O problema é que nós temos uma visão de vida, a vida biológica, que vai durar talvez 80 anos. Nós somos imediatistas, mas a vida do espírito é imortal, é eterna, vamos dizer assim, entre aspas. Então, o que são 80 anos perto de... Aí fala, mas 80 anos de sofrimento, mas o sofrimento é uma escolha.
Né? A dor é inevitável, mas o sofrimento eu posso viver momento de dor, mas viver em paz, viver em harmonia e não sofrer tanto. Né? E eu acho que é aí que está a beleza da doutrina espírita ao nos trazer esse consolo, né, Paulo, através do esclarecimento. É que essa doença que hoje nos visita, por mais dolorosa que seja, não chegou por acaso. E se nós conseguirmos trabalhar bem essa doença psicologicamente, ou seja, aceitá-la dentro da psicologia, ou seja, aceitar que essa doença é o nosso processo de purificação, mas, claro, buscar os médicos, buscar o tratamento espiritual, seja na Igreja Católica, através da comunhão, através do que a Igreja Católica preconiza, né, para a cura, seja na doutrina espírita, através do passe, do tratamento fluidoterápico, o tratamento espiritual que essa pessoa busque dentro da sua própria religião. Às vezes não precisa mudar de religião para buscar o tratamento. Buscar dentro da sua própria crença, dentro do que ela acredita. É um trabalho de busca da cura, também espiritual, né? E aí, aproveitando, Melissa, que você muito bem disse, a Casa Espírita oferece muitos recursos, né? A água magnetizada, o recurso do passe, a fluidoterapia e a reunião de cura. Qual é a reunião de cura na Casa Espírita? A reunião de estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Sim. Então, vamos falar assim, eu queria participar da reunião de cura. Então vá para o grupo de estudo sistematizado. Né? Essa é a reunião de cura da Casa Espírita. A verdadeira cura, né? Pedro, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria só de pontuar uma questão. O Paulo colocou a questão maior, que é a questão espiritual. E eu queria pontuar só a questão fisiológica, vamos dizer assim, das enfermidades, né? É preciso lembrar que nós precisamos usar os meios que estão à nossa disposição. Então, se nós temos a medicina, né, é lícito e é importante que nós utilizemos os recursos da medicina. Se nós temos a psicologia, é lícito que a gente use os recursos da psicologia. Né? É aquela história do indivíduo que estava morrendo afogado e numa enchente, e ele pediu a Deus que o salvasse, né? E aí passou um tronco boiando do lado dele, ele disse, não vou pegar o tronco porque Deus vai me salvar. Né? Aí passaram pessoas querendo resgatá-lo, ele, não, Deus vai me salvar. Por fim, veio o corpo de bombeiros com um bote imenso, ele, não, Deus vai me salvar. E aí desencarnou. É outra alegoria também, né? Claro que não é assim. Aí chegou o Leizinho e falou, poxa Deus, mas o senhor não me salvou, eu acreditei no senhor. Ele falou, meu filho, eu mandei um tronco, eu mandei pessoas, eu mandei o corpo de bombeiros, você não quis. Então foi opção sua. Né? Mandei tudo, né? Então Deus nos dá, se Deus nos dá a medicina, se nós temos uma medicina no atual estágio de evolução da medicina, a gente precisa usar, não posso fechar os olhos, não, eu não vou usar a medicina, eu tenho que sofrer. Não é assim que funciona. É verdade, com certeza. Usar a psicologia, então usar também os meios que estão à nossa disposição para minimizar a dor, o sofrimento, enfim. Né? Que é a medicina, a psicologia. Tanto que toda pessoa que nos procura na Casa Espírita com algum problema, né, de ordem física, no atendimento fraterno, na conversa, no diálogo fraterno, o que a gente sempre fala? Olha, continue o seu tratamento. Se você está fazendo tratamento médico, continue usando a medicação, continue fazendo todo o tratamento que o médico te indicou, né, busca às vezes uma segunda opinião, né, não tem problema, mas continue o tratamento médico e também em conjunto, né, busque esse tratamento espiritual para te fortalecer enquanto espírito, porque o tratamento médico vai trabalhar no corpo físico, né, vai trabalhar naquela doença, naquela dificuldade, mas o tratamento, digamos assim, entre aspas, espiritual, ou seja, a busca do auxílio espiritual é para nos fortalecer enquanto espírito, nos auxiliar na mente, nos auxiliar psicologicamente para a gente vencer aquela doença, ainda que aquela doença sobreexista, né, ela continue por toda essa existência. Mas espiritualmente nós estaremos vencendo aquela dificuldade. É a importância da gente juntar os dois, né? Esse tratamento espiritual e o tratamento médico, físico também, né? É como se fosse Marta e Maria, né? A Marta é o tratamento físico, importante também. Tem que ser feito. Né? E Maria seria o tratamento espiritual. É muito mais importante. Né? O espiritual é muito mais importante. Mas eu não posso esquecer da Marta. Abandonar a matéria, né? É verdade. Um abraço para o João Lucas, lá de Ponte do Cosmo, que está sintonizado com a gente. Que Jesus te abençoe, João Lucas. Um abraço da turma que está de Ponte do Cosmo te mandando aí também. Temos aqui uma pergunta que acabou de chegar fresquinha aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar. Comentário sobre deve ser 2019, não?
que está chegando aí a tal da data limite proposta por Chico Xavier, e o Vicente está fazendo esse questionamento aí, que nós podemos falar um pouquinho sobre essa questão da data limite. Paulinho. Não existe data limite. A data limite é para nós próprios, no nosso mundo íntimo. Chico Xavier não falou de data especificamente de 2019. Ele fala algumas coisas de transformação, de mudança, que nós precisamos nos atentar, nós precisamos observar o nosso comportamento, as nossas responsabilidades, mas o plano de Deus está acima do nosso. Se nós não fizermos, outros irão fazer. O planeta Terra não está fadado ao fracasso, né? O planeta Terra está no seu processo de transformação. Existe um momento específico em que o planeta Terra irá se transformar? Não. Basta que a gente leia a Gênese de Allan Kardec, especialmente nas últimas páginas, quando eles vão fazer a referência de que, imaginemos que momento, Melissa, termina o dia e começa a noite. Nós não sabemos. Então vai deixando de haver essa tragédia moral do planeta Terra e vai se instalando um novo tempo, um novo momento. Então não é 2019, nós já tivemos tantas datas, né? 1999, depois 2000, depois 2002. Veja que a gente vai mudando. Nós temos uma necessidade de se apegar a esses grandes acontecimentos e aí acabamos metendo o espiritismo no meio disso. E isso não é verdadeiro. Existe lá um vídeo, data limite, então assista o vídeo, tire as suas conclusões, mas use o bom senso da doutrina espírita. Por isso a recomendação é estudemos a doutrina espírita para a gente não acolher crendices e adereços que o espiritismo não acolhe verdadeiramente. Chico Xavier não falou de data. Com certeza. Para a gente finalizar, já são 10 horas, o Domingos já está ali me esperando, encerrando o nosso programa. Pedro, 2018, uma mensagem para os nossos ouvintes, mensagens que a gente possamos construir um 2018 melhor. Então a mensagem para 2018 é que a gente possa cair em nós mesmos. Cair a ficha. Que é preciso mudar. Essa seria, assim, em rápidas palavras, né? A gente cair em nós mesmos. Paulinho. Então, na verdade, eu lanço aqui um desafio, que o ano de 2018 seja um ano de transformação, de mudança, de atitude, né? De responsabilidade, que nós possamos assumir responsabilidade diante de nós mesmos, diante da família que nos acolhe, diante da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, né, que vive este ano um ano de eleição, que a gente possa ter interesse pelos acontecimentos, que a gente possa se inteirar das propostas que vêm por aí, para que a gente tenha responsabilidade, para que a gente mais à frente possa dizer, está melhor e eu ajudei a fazer, eu participei dessa transformação. Então que a gente não faça vista grossa, que a gente não passe ao largo, que a gente assuma responsabilidades, porque o mundo melhor de amanhã nós estaremos usufruindo dele. Muita paz para todos nós. Então, feliz 2018 para todos nós. O Nilo está mandando um abraço aqui. Bom dia, feliz ano novo para vocês do Seara Espírita. Um abraço do Nilo lá de Ponte do Cosmo. Obrigada, Nilo. Abração para você também, para toda a família, para a turma toda aí de Ponte do Cosmo. Abraço para todos vocês ouvintes sintonizados com a gente, que participaram com a gente durante todo esse ano de 2017. 2018 tem mais, né? O fim do ano vai chegando, né? A gente vai vindo uma certa nostalgia, uma certa às vezes tristeza, mas vamos ter alegria pelo ano que se aproxima, que será um ano muito bom. Temos fé nisso, né? Que será o ano que nós construirmos. Então que possamos construir um ano bom, um ano novo cheio de alegrias, de trabalho no bem. Vamos aproveitar, né, para escolhermos uma atividade positiva nossa, um trabalho positivo no bem, quer seja com o meio ambiente, com os idosos, com as crianças. Vamos eleger algo de bom e positivo para a gente construir um mundo melhor para nós vivermos. Desejo uma excelente passagem de ano para vocês, que seja feita de muita paz, de muito amor, de muita luz, que possamos aproveitar da melhor forma possível essa passagem de ano na construção do ano que nós queremos para a nossa vida, de um verdadeiro ano de paz e amor para todos nós. Um abraço aqui para o Fred, que está aqui com a gente também, Fabiola, que está aqui com a gente também, e para todos os nossos ouvintes que nos ligaram, desejamos a vocês um excelente ano novo. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.